Durante seu reinado, Marshuk-Zaru, o ex-imperador do Império Amid, havia lidado com nobres que haviam cometido crimes graves e cujo valor não valia a pena ignorar esses crimes. E destas bocas nobres, ele tinha ouvido palavras como estas inúmeras vezes, e não posso viver como um plebeu. Vossa Majestade, por favor, tenha pena de mim. Se esse é o meu destino, então, pelo menos, me condenem à morte. Na maioria dessas situações, Marshuk-Zaru os ignorou e os despojou de suas fileiras judiciais e confiscou seus bens, forçando-os a se tornarem plebeus. Ele fez isso porque foi melhor recebido pelo povo. Mesmo que o resultado final fosse o mesmo, as pessoas perceberiam o imperador como de sangue frio se ele empunhasse sua autoridade para condenar uma família nobre inteira à morte, mas o perceberiam como misericordioso se ele simplesmente despojasse o nobre em questão de sua patente na corte e confiscasse seus bens. Ainda assim, ele precisava dar a pena de morte aos nobres que haviam cometido crimes particularmente hediondos, caso contrário, as pessoas o perceberiam com desprezo como um Viak ou um Sofit. Ele precisava estar ciente da fronteira entre as duas decisões. Essa foi a única coisa que passou pela sua cabeça ao tomar tais decisões, então, naturalmente, ele não tinha pensado se os nobres em questão realmente seriam capazes de viver depois que eles perdessem sua posição e ativos na corte. Mas é surpreendentemente manejável. Talvez aqueles que eu pensei que morreriam como cães vadios nas ruas ainda estejam sobrevivendo. Então, quando me disseram que eles não podem viver e que eu deveria sentenciá-los à morte, foi apenas um ato. Se for esse o caso, eu me apaixonei por isso completamente. Marshuk-Zaru meditou enquanto ele umedecia sua garganta com o chá que ele havia preparado. O que ele vivia atualmente era uma cabana pobre com 3 quartos. Seu chão havia sido pintado para evitar que se degradasse, e ele havia feito suas paredes internas de lama para isolamento. Era uma cabana de pleno direito. Ele estava sentado em uma cadeira que ele tinha colocado no deck de madeira Cabinilites, onde ele estava desfrutando de uma pausa da manhã. Havia várias culturas agrícolas se contorcendo nos campos perto da cabana, e além delas havia um pomar e um galinheiro. Um pouco mais longe ainda, havia um espaço onde ele estava mantendo o que antes eram cabras e porcos. E ao redor da cabana havia flores cujos movimentos oscilantes não estavam completamente relacionados ao vento, e havia várias colmeias do que antes eram abelhas. Não, talvez seja um pouco precipitado assumir que eles foram capazes de fazer o que eu fiz, Marshuk-Zaru disse. Isso é completamente e totalmente correto, disse Vandaliel, a quem Marshuk-Zaru Adilit percebeu que estava lá. Eu acho que a ideia de que você de alguma forma fez as coisas funcionarem para si mesmo através de seus próprios esforços é uma suposição equivocada para começar com. E o OVE veio verificar como está o IOM, não é? Disse Marshuk-Zaru com um sorriso, gesticulando para Vandaliel tomar o assento em frente a ele. É de facto correto dizer que ITOS só por sua causa que sou capaz de viver assim apesar de perder os meus bens e a minha posição na sociedade. Depois de ter sido expulso do seu trono, Marshuk-Zaru tinha sido preso numa mansão longe da capital imperial, e os seus captores tinham apresentado uma razão adequada para dar ao público, e que ele estava com problemas de saúde e que precisava de recuperação. Os servos não haviam sido seus vassalos, eles haviam estado lá para vigiá-lo e garantir que ele tivesse as necessidades para viver. Os cavaleiros estacionados lá como segurança tinham sido lá para mantê-lo de escapar. Mas, além da alta probabilidade de ser descartado um dia através de sua refeição ou bebida sendo envenenado, tinha sido uma vida sem quaisquer inconvenientes. Schneider da Tempestade da Tirania o resgatou daquela prisão e o entregou a Vandaliel, e ele agora estava vivendo uma vida modesta, mas livre aqui. Mas, embora Vandaliel tivesse a intenção de manter Marshuk-Zaru vivo, ele não tinha intenção de cuidar dele. Vandaliel tinha deixado vários tipos de equipamentos, como ferramentas de carpintaria, bem como materiais como madeira e pregos, em seguida, simplesmente abandonou. Para ser mais preciso, ele tinha verificado nele todos os dias para se certificar de que ele ainda estava vivo, e forneceu-lhe com comida e água, conforme necessário, mas era isso. Marshuk-Zaru acabou sem escolha a não ser construir seu próprio lugar para morar. Ele não tinha pensamentos de escapar, e ele estava absolutamente certo de que ele não tinha chance de conseguir fazê-lo de qualquer maneira. Afinal, ele estava atualmente dentro de um dos mundos internos de Vandaleuetas. O céu era o seu teto,
e a terra era o seu chão. Por alguma razão, havia vento soprando, mas não estava claro se isso foi criado pela respiração de Vandaleolitos ou se o mundo interior tinha algum tipo de mecanismo para circular o ar. Geralmente não havia chuva, e o tempo estava sempre ensolarado. Mas, por alguma razão, havia dia e noite. A vida de Marshuk-Zarbelit neste estranho espaço tinha sido inicialmente consideravelmente problemática. Tendo levado um estilo de vida de sofisticação e requinte, ele possuía quase nenhuma experiência em carpintaria DIY. Ele tinha uma quantidade razoável de conhecimento quando se tratava de coisas como planejamento urbano, ou controle de inundações em larga escala e obras públicas. Mas Redé não tinha experiência em realmente martelar pregos para construir pilares ou postes. No entanto, o ambiente dentro do mundo interior tinha sido agradável o suficiente para ele viver mesmo sem construir uma cabine. A comida era mais modesta do que o que ele tinha comido em seu estilo de vida anterior, mas ele tinha sido fornecido com o suficiente para comer para cada refeição. O sabor Adilit também foi ruim. O clima dentro do mundo interior foi mantido em um nível confortável para viver, sem chuva. Ele podia ter dormido ao ar livre o quanto quisesse. Depois que a primeira cabana que ele tentou construir desmoronou em um piscar de olhos, tais pensamentos de fato passaram pela mente de Marshuk-Arbi, talvez ele pudesse aceitar um estilo de vida preguiçoso de dormir ao ar livre. Mas então ele se lembrou do espírito ambicioso e rebelde que possuía antes de se tornar imperador, o espírito que o viu subir ao trono apesar de ser um meio-elfo e estar muito abaixo na linha de sucessão. Foi precisamente porque ele não tinha nada que ele possuía orgulho, e foi porque ele estava lutando apenas para viver que ele não tinha escolha a não ser lutar por suas ambições até o dia em que ele foi envenenado ou sua cabeça foi separada de seu pescoço. Marshuk-Arbiliti sem espírito, ou talvez comportamento cheio de desespero tinha evaporado, e ele tinha começado a agir com vigor renovado. Ele tinha usado magia para construir uma cabana, montar todos os móveis que ele precisaria, e pediu várias coisas de Vandaliel quando ele veio para verificar em ele esculturas para colher, tanto por razões práticas e para paz de espírito, pano para fazer roupas para si mesmo, pintura para usar nas paredes exteriores da cabine. Dado que eles estavam sendo feitos para alguém que só se importava que ele ainda estava vivo e não o valorizava mais do que isso. Marshuk-Zaro esperava que Vandaliel recusasse esses pedidos, mas a maioria deles acabou sendo concedida. Embora Vandaliel tenha mostrado sinais de relutância, como ficar completamente em silêncio por um tempo depois que Marshuk-Zaro fez os pedidos. Para Vandaliel, Marshuk-Zaro mal valia a pena manter-se vivo e, mais importante, era alguém de quem não gostava. Ele não tinha rancores profundos ou ódio por ele, mas era alguém com quem desejava evitar conversar profundamente devido às diferenças em seus valores. No entanto, Marshuk-Zaro ainda valia a pena manter vivo, então Vandaliel ficaria perturbado se morresse. Foi por isso que o Vandaliel deste mundo interno não teve escolha a não ser checá-lo todos os dias e fornecer coisas como comida. E o Vandaliel deste mundo interior compartilhou a verdadeira personalidade, memórias e sentidos de Vandaliel. Assim, a existência de Marshuk-Arbix estava causando estresse ao próprio Vandaliel. Isso era o que Marshuk-Zaro era para Vandaliel, e ele estava pedindo para cultivar sua própria comida. Se isso corresse bem, Vandaliel não teria mais que lhe fornecer comida todos os dias. Foi por isso que Vandaliel havia concedido pedidos a Marshuk-Arbiobbs e fornecido tecidos, ferramentas de costura, equipamentos agrícolas, mudas de culturas e tintas. Os pedidos de Marshuk-Zarbelit tinham aumentado, e Vandaliel tinha fornecido ligado, como galinhas, cabras, porcos, bem como árvores frutíferas. E desde que Marshuk-Zaro se preparou para um ambiente onde ele pudesse viver um estilo de vida simples, mas abundante, Vandaliel o deixou sozinho, além de verificá-lo uma vez por dia. Ao contrário de mim, os nobres que perderam os seus bens e as fileiras judiciais não tinham um imperador de uma nação inimiga que está aberta a acordos tão próximos, disse Marshuk-Zaro. Então, o que gostaria de saber hoje? Escândalos sobre nobres proeminentes? Onde estão as passagens secretas dentro de suas mansões? Ou os locais em torno dos quais as atividades das 15 espadas destruidoras do mal estão centradas, talvez? Não, são informações sobre as fortalezas da nação Escudo Mir que você chega depois?
A razão pela qual Vandaliel tinha feito cheque em Marshokzaro uma vez por dia foi porque Marshokzaro livremente deu os segredos da nação que ele já havia governado. Em troca, Marshokzaro pediu nada além de refeições extravagantes, pano de seda, conjuntos de chá de porcelana com folhas de chá e outros itens sem sentido. Marshokzaro havia oferecido esses ofícios porque sabia que os segredos nacionais desse calibre quase não tinham valor para Vandaliel e seus companheiros. Com base nas informações que Marshokzaro tinha visto antes de ser removido de seu trono, ele poderia supor que o poder Vandaliel e seus companheiros possuíam fez a presença ou ausência de quaisquer segredos vazados e relevantes. Se eles conduzissem um ataque frontal, poderiam limpar a área que estavam atacando limpando-a completamente, incluindo quaisquer edifícios, ou poderiam simplesmente fazer os próprios edifícios colapsarem transformando os materiais de que eram feitos em golems. A menos que os edifícios fossem feitos de Orixalcum, eles não tinham valor. E se eles pudessem reunir informações dos mortos, eles eram capazes de aprender informações mais úteis sobre qualquer escândalo. No mínimo, foi assim que Marshokzaro viu as coisas. E quanto aos locais onde as 15 espadas que quebram o mal foram baseadas, era provável que elas já tivessem se mudado para novos locais que Marshokzaro não sabia do momento em que ele foi sequestrado. Foi por isso que Marshokzaro não hesitou em vender essa informação por um preço barato. Marshokzaro nunca conhecia uma pessoa mais digna de ser conhecida como um velho astuto do que tu, disse Vandaliel, ciente do que Marshokzaro estava a fazer. O sorriso de Marshosarbilite só cresceu mais. Obrigado. Mas se isso for verdade, então os nobres de Orbaume têm muito espaço para melhorar e quanto a você, você se preocupa muito. A informação dada por Marshokzaro era de tão pouca importância que importava se Vandaliel e seus companheiros tinham ou não. E, no entanto, Vandaliel estava fornecendo mercadorias em troca dessa informação. E isso foi porque Vandaliel continuava a querer ouvir esta informação apenas no caso, e porque ele achava que seria estranho não fornecer bens que valessem mais do que essa informação e embora outra razão fosse porque os bens que ele fornecia eram um grande negócio para ele. Tatilitis apenas a minha natureza, Vandaliel disse. E é como se eu estivesse a perder alguma coisa, por isso eu não estou a mind. De noite você deseja passar o mínimo de tempo falando comigo quanto possível? Marshokzaro questionou. Marshokzaro, o homem que vês à tua frente é o eu deste mundo interior. Este eu posso sair daqui e ir lá fora. Portanto, este eu não tem nada a fazer além de monitorar você. Em outras palavras, Yoroit se acostumou a lidar comigo a ponto de você poder se convencer a fazê-lo por tal motivo. Sim. Este eu é apenas um dos inúmeros. Ai me temo que eu não compreenda essa ideia, não importa quantas vezes eu a ouça. Afinal, Ivy nunca ouviu falar de uma única alma controlando vários corpos e mentes. E eu acho que isso se deve à falta de conhecimento da minha parte. Marshokzaro era um indivíduo altamente sofisticado que tinha recebido algumas das mais avançadas educação disponível no mundo de Lambda. No entanto, ele não era de uma civilização cientificamente avançada. Se ele tivesse conhecimento da ciência que se desenvolveu na Terra moderna, ele poderia ter entendido que o Rei Demônio familiares e os Vandalieus dos mundos internos eram como dispositivos clientes conectados ao corpo principal de Vandaliel, que agia como um servidor. Uma única alma? Vandaliel repetiu, e então ele parou por um momento. Sim, tenho uma alma. Embora eu possa dividi-lo, não há mudança de que existe apenas um grupo de entidades que é conhecido como o Mais Sou. Como Vandaliel tinha conhecimento científico, ele considerava seu estado atual de existência semelhante à analogia do dispositivo cliente do servidor. E agora, de repente, ele percebeu que, sendo esse o caso, qualquer tentativa de criar mais corpos principais e tais estavam condenados ao fracasso. Se eu definir um corpo principal como um corpo físico com muito da minha alma nele, e uma entidade dividida como um corpo físico com pouco da minha alma nele, então criar mais corpos principais sempre foi impossível para começar. Eu posso rasgar livremente minha alma e devolvê-la ao seu estado original. Mas a sua quantidade total não muda. Sem aumentar a quantidade da minha alma, eu posso criar mais corpos principais, Vandaliel pensou. Se a quantidade total de Vandaliel Eta Soul fosse de 100. Não, Letilitis diria 10.000 unidades.
Os familiares do rei demônio e os espíritos familiares enviados aos seus companheiros quando usaram a habilidade o familiar Spirit Demonfall geralmente continham uma quantidade inferior a uma unidade. Banda, que estava ligada a Mekun Jamemi Amei e representou apenas 10 unidades. Sendo esse o caso, pode-se pensar que ele poderia criar qualquer número de corpos principais dividindo essa alma, mas mesmo criando uma entidade dividida e dando-lhe 100, 1000, ou perto de 10.000 unidades de sua alma não fez com que ela se tornasse um corpo principal. Ainda era apenas uma entidade dividida com mais de sua alma do que outros. Então, ele poderia criar 2 corpos principais dividindo sua alma uniformemente entre eles? Vandaliel tinha pensado nisso, mas rapidamente decidiu não tentar. Ele não via nenhum problema em fazê-lo, mas podia sentir que isso resultaria em seu corpo principal com 5.000 unidades de sua alma e uma entidade dividida com 5.000 unidades de sua alma, em vez de 2 corpos principais com 5.000 unidades cada. Em outras palavras, eu posso criar mais corpos principais. Mas eu quero os benefícios de ter vários corpos principais na existência. Então, devo apontar para um estado que não é diferente de ter vários corpos principais, sem realmente criar mais corpos principais? Ou os 2 componentes desse objetivo pareciam se contradizer, tornando-o impossível de alcançar. Mas em combinação com a percepção que ele tinha chegado anteriormente e a percepção de que a capacidade de criar entidades divididas não era a condição que fazia do corpo principal o corpo principal e algo incomodado com ele. Ele sentiu que, com um pouco mais de impulso, tomaria forma como uma ideia. Talvez Hiroichi tenha considerado os Ubori principais como tendo muita importância especial. Talvez deva considerar a Ubori principal apenas como mais uma parte de mim, como os meus membros ou os meus órgãos. Valeu a pena aprisionar Marshukzaru neste mundo interior só para poder chegar a essa conclusão, mas eu realmente quero dizer a ele que, então não Letilix Vandaliel decidiu. Deixando isso de lado, você tinha um pedido em mente, e ele perguntou a Marshukzaru. Sim, sobre isso. Sinto como se as colheitas tivessem sido um pouco animadas demais ultimamente. Não se pode fazer nada sobre isso? Marshukzaru disse, lançando seu olhar para culturas animadas e de rápido crescimento. Naturalmente, estes não eram vegetais comuns. Eram todas plantas monstro. Eles têm sido assim desde que aquela árvore que é mais alta do que um castelo apareceu perto o suficiente para ser visível daqui, Marshukzaru disse. Como ele suspeitava, suas colheitas se tornaram plantas monstro devido a Vandaliel colocando a forma de árvore de Eisen, que se tornou um sapling Yggdrasil após seu aumento de rank, dentro deste mundo interior para experimentar com sua terra fertilização com habilidade. Não havia ninguém neste mundo interior além de Marshukzaru, e se algo acontecesse, seria simples evacuá-lo e transferi-lo para outro mundo interior, então Eisen testou sua produção máxima sem se segurar. Como resultado, as culturas de Marshukzarbilik tinham amadurecido de uma só vez e depois se transformado em plantas monstro. As mudas de árvores frutíferas plantadas por It tornaram-se árvores totalmente crescidas que agora se movem por conta própria, e minhas galinhas tornaram-se gigabardes. Aime tem medo de não ter conhecimento suficiente para saber seus nomes próprios, mas minhas cabras, porcos e abelhas também parecem ter se transformado em monstros, Marshukzaru disse. Graças a isso, é preciso muito mais esforço para recolher ovos e leite do meu gado. Já tentei fazer qualquer açougue ou recolher qualquer mel ainda, mas tenho a certeza que vou precisar de ter muito mais cuidado em fazê-lo do que antes. Mas Vandaliel não tinha intenção de explicar o experimento que estava realizando. Alguma vez se sentiu em perigo? Ele perguntou. Não, suponho que tenha chegado a esse ponto, Marshukzaru respondeu. As Monster Plants andam por aí, mas não resistem a ser colhidas. Os pássaros e gado giga tornaram-se um pouco mais agressivos, mas, e embora minhas habilidades tenham entorpecido, eu fui nascido na família imperial. Ainda não enfrentei grandes problemas. O Império Amir não era uma tribo de bárbaros onde o indivíduo mais forte tinha o direito de governar. No entanto, como eles ocupavam posições valorizadas na sociedade, os nobres e os da família imperial eram esperados para atingir um nível mínimo de base em habilidades e magia relacionadas ao combate. Quanto maior a posição de Onecotes na sociedade, maior o padrão de um level ou mínimo.
E porque Marshuk-Zaru tinha nascido como um meio-elfo e possuía muitos inimigos antes mesmo de sua ascensão ao trono, ele havia treinado a si mesmo além desse nível mínimo. Com isso dito, ele não estava em lugar algum sendo digno de comparação com alguém como Schneider da Tempestade da Tirania, e ele certamente não era capaz de ficar na linha de frente da guerra contra o reino de Orbaume, derrubando soldados inimigos enquanto comandava seu exército. Em seu auge, sua habilidade poderia ter sido equivalente à de um aventureiro de classe C. Agora, com muito tempo a passar desde a última vez que se envolveu em treino que se assemelhava a combate real, os seus sentidos tinham entorpecido consideravelmente e embora sua habilidade com magia tivesse regressado um pouco devido a tê-la usado aqui para tarefas de construção e agricultura. Suas habilidades eram limitadas, mas não a ponto de ele se sentir ameaçado pelas plantas Monster Rank 2 e Gigabards. Então eu dar-lhe algum equipamento novo que você pode usar para colheita e açougue, disse Vandaliel, decidindo que fornecer Marshuk-Zaru com coisas como uma faca afiada e equipamento de proteção para cobrir seu rosto e braços seria suficiente. Estou muito agradecido, disse Marshuk-Zaru. Aqueles que vêm aqui são todos seres contra os quais nenhuma arma teria qualquer chance, a menos que fosse feita de Orixalcum, então por favor me dê uma faca verdadeiramente afiada sem qualquer suspeita desnecessária de que eu possa conspirar para fazer algo desagradável com ela. Eu sei, disse Vandaliel. E pode haver algo mais a ocorrer num futuro próximo, por isso esteja preparado e cauteloso. Isla havia se tornado uma rainha sem vida, e Vandaliel estava planejando testar sua nova habilidade neste mundo interior também. A vida aqui nunca é monótona, e bastante agradável, e parece que o Império ainda está intacto, disse Marshuk-Zaru. O próprio fato de que Vandaliel estava mantendo-o neste mundo interior e monitorando-o regularmente fez com que ele tivesse certeza de que o Império Amid não havia sido destruído. Se o Império Amid tivesse sido destruído, Vandaliel teria deixado Marshuk-Zaru sair de seu corpo há muito tempo. Do ponto de vista de Marshuk-Zarbietes, ele precisava apelar suas próprias habilidades para Vandaliel suficientemente antes disso, a fim de sobreviver. Ele havia percebido que, mesmo que Vandaliel gostasse dele, mesmo que seus valores estivessem alinhados, ele não o mataria apenas por essas razões. Dado tudo o que tinha acontecido até agora, era difícil imaginar que Marshuk-Zaru se renderia a Vandaliel. Para começar, era provável que Vandaliel de alguma forma ver através de qualquer tentativa de agir obediente. Sendo esse o caso, ele precisava fazer Vandaliel acreditar que ele poderia ser útil, apesar de ser diferente. Se tudo correr bem, eu deveria ser capaz de me envolver com a decisão do Império Amid, uma vez que está sob seu controle e contanto que a totalidade da população tenha sido transformada em mortos-vivos. É improvável que Vandaliel pretenda fazer tal coisa, mas eu só posso orar para que Ileek e ou Alda, em vez disso, não incite demais as pessoas. Marshuk-Zaru pensou. Enquanto isso, na região sul do reino de Orbaume, as pessoas estavam se reunindo uma após a outra no ducado de Farzon, que fazia fronteira com o mar. Estas foram as pessoas que receberam mensagens divinas dos deuses desde cedo e prontamente obedeceram-lhes, e heróis potenciais e seus companheiros, os líderes, sumos sacerdotes e sacerdotes das igrejas de Alda e igrejas de deuses pertencentes às forças de Alda, e aqueles que pertenciam a grupos de forças de elite, como os 7 generais da montanha do ducado de Jaan, mas escolheram seus deuses sobre sua nação. Esses indivíduos representavam uma força militar total considerável. Em um certo bar, um velho estava cuidando de sua caneca. As coisas estão a ficar sérias ultimamente, murmurou, com tensão na voz. Pessoas que você pode dizer não são viajantes comuns em um único olhar estão vindo um após o outro. Alguma enorme masmorra foi encontrada ou algo assim? Você diz isso, mas eu já vi seu rosto por aqui antes, disse um homem cujas roupas se assemelhavam a um clericores, apesar de não ter sido falado. Eu vim da aldeia para o trabalho, retrucou o velho. No lugar do meu filho, que está acamado, você vê. E você é um alto e poderoso clérigo, não é? Você tem certeza que você é permitido beber em no meio do dia em um lugar como este? O outro homem zombou. Permitido? Já não há clérigo, já foi excomungado. Ser excomungado de uma igreja ente somente em o que você vê todos os dias. O que fazes, jovem? O velho perguntou. Paguei por algumas prostitutas, o antigo clérigo respondeu.
Apenas algumas vezes, lembre-se. Excomungado, para isso. Sei que há outros sacerdotes e sumos sacerdotes por aí agora, os que vieram de outros ducados, mas que são demais, não é? Tatilitis terrible, o velho disse com simpatia. Alda-sama não instrui sequer os seus adoradores a nunca visitarem prostitutas. A igreja de Alda proibiu a fornicação. Relações sexuais fora dos relacionamentos românticos. Mas os humanos criaram brechas para tudo. Visitas a prostitutas eram relacionamentos românticos que duravam uma única noite. O dinheiro trocado foi um presente do homem com quem um estava romanticamente envolvido, o que eles deram como presentes, e as razões para se separar de seus parceiros românticos era esse negócio de pessoas e ninguém mais. Assim, isso significava que tais relações não iam contra os ensinamentos de Shurshilitis. Em lugares como o Império Amida ou o Ducado de Jaan, onde se esperava que os ensinamentos de Shurshilitis fossem seguidos com mais rigor, os clientes comprariam buquês de um intermediário para presentear as prostitutas, e as prostitutas receberiam o dinheiro desses intermediários. Sim, exatamente. E esta é a sede da facção pacífica de Eldaroit. O que está errado em apoiar financeiramente mulheres de pele de besta como Rabi Shan, o jovem ex-clérigo divagou, até mesmo nomeando uma das prostitutas. O velho deu-lhe um olhar perplexo. Eu acho que há algo de errado com isso, mas, e foi esta a sede? A ideologia da facção pacífica de Eldelitis era uma que os adoradores de Eldelitis no reino de Orbaume começaram a defender ao longo dos longos anos de guerra repetida contra o Império Amid. Assim, não havia registros claros de onde a ideologia tinha se originado. Portanto, havia um local que servia de sede para a facção. O Veilitvis sempre apoiou o Rai-sama e os outros das lâminas de 5 cores, e nós levamos o Selen-sama aos nossos cuidados, por isso não é exagero chamá-lo de sede. Não, você poderia até chamá-lo de um lugar sagrado, poderia você, o ex-clérigo disse. É assim? Rai-sama e Selen-sama, Nunca soube dizer, visto que vivo na minha aldeia, mas o mundo realmente mudou, o velho refletiu. Raiz e o resto das lâminas de 5 cores foram tratados mais claramente como heróis aqui do que em outros ducados, em parte devido ao fato de que o duque havia investido muito para apoiá-los. Alda tinha usado sua autoridade divina para criar uma masmorra para Raiz e seus companheiros, e Raiz tinha despertado com sucesso o deus heróico Belvood. Era também um fato bem conhecido que Raiz e seus companheiros haviam exterminado uma tribo de Magin e Merfolk que havia se escondido no ducado por anos, possuindo um fragmento do rei demônio e adorando um deus maligno. Mas pelo que ouvi no outro dia, as lâminas de 5 cores foram para o Império Amid, paraíso, o velho disse. Embora fosse conhecido publicamente ainda, havia informações confiáveis de que as lâminas de 5 cores haviam sido vistas no Império Amid e na grande igreja de Alda, não menos. E pessoas como esse velho começaram a espalhar a notícia de que Raiz havia atravessado para uma nação inimiga. O que? Estás a falar a sério, velhote? O jovem ex-clérigo exclamou. É Iven. Mesmo que isso seja verdade, tenho a certeza de que os Elitis foram pregar os ensinamentos da facção pacífica de Eldalit para o Império Amid. Não há como confundir. Quero dizer, não importa o que alguém diga, o deus heróico Belvood e até o próprio Alda aceitaram a facção pacífica. Mas não havia nenhuma evidência concreta de que Belvood e Alda apoiaram as crenças da facção pacífica de Eldelitis. As pessoas ao redor de Raiz e seus companheiros simplesmente assumiram que esse era o caso porque Belvood e Alda estavam apoiando Raiz. Mas havia muito mais pessoas do que apenas este jovem ex-clérigo que estava bebendo na frente de um velho que tinha feito essa suposição. Duque Farzon foi provavelmente um deles, então até mesmo as próprias intenções de Belvood Lit eram provavelmente irrelevantes. E ou Ilitre certo sobre isso. Mas não faz muito sentido que os heróis tenham escolhido voltar para sua antiga casa, em vez do Ducado Farzon que o apoiou por todos esses anos, não é? Do jeito que eu vejo, eu pessoalmente acho que ele deveria pelo menos vir dizer adeus ao Duque, disse o velho. Bem, você pode estar certo sobre isso, o ex-clérigo concordou. O velho compartilhou algumas bebidas, juntamente com mais algumas palavras que causaram danos consideráveis à reputação de Raiz e seus companheiros, com o ex-clérigo antes de sair do bar.
E então, movendo-se anormalmente rápido para alguém com cabelos brancos e rugas tão abundantes e profundas, ele caminhou por um beco e bateu na porta de um determinado edifício. Senha, uma voz disse do outro lado. Itilitz, o autoproclamado velho, o velho respondeu, relutantemente recitando a senha que ele muito não gostava. Rápido, entre. A porta se abriu, e o velho foi arrastado para dentro por uma bela mulher elfo e um grande homem com pele escura e um moicano. Dentro da sala havia um cavalheiro esguio e mais velho e uma bela anã, ambos em alerta máximo e prontos para o combate. A mulher elfo e o homem com o moicano rapidamente lançam feitiços para procurar a área ao seu redor. Pode ser. Você foi perseguido, exclamou o homem com o moicano. Ninguém viu através do disfarce de velho Senederilitis, disse a anã em choque. Foi notado sem falhar toda vez que ele tentou no Amin Empire. Você melhorou, observou o cavalheiro mais velho. Realmente? Talvez as pessoas desta cidade tenham olhos terríveis, disse a mulher elfa com dúvida. Vocês, que tal tirar uma folha do livro de Zodroitis e elogiar-me pela minha técnica de disfarce melhorada, disse o velho Schneider, enquanto fazia grandes movimentos de torção. O seu corpo fez Render estalar sons a tempo com os seus movimentos rítmicos, e... Ah! Ele gritou, bombeando todos os músculos de seu corpo. Em um único instante, seu corpo de 170 centímetros de altura inchou até uma altura de 190 centímetros, e seu físico que era visivelmente fino, mesmo através de suas roupas, se transformou em um com músculos bem desenvolvidos que ameaçavam rasgar suas roupas. Finalmente, ele inchou as bochechas para retornar seu rosto ao normal. Agora, então, os Letilites consolidam a informação que o Veilite recolheu. Vamos, ele disse, tendo recuperado sua aparência selvagem e bonita sem uma única ruga para ser vista. E assim, o Thunderclap Schneider e seus companheiros começaram sua sessão de troca de informações.